Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Diretriz Upgrade, aqui é o Denner, e hoje nós vamos estar falando sobre a Páscoa. Vamos estar falando qual é a importância da Páscoa para nós que somos cristãos. E se você tem alguma dúvida sobre isso, esse vídeo vai ser muito esclarecedor. A Páscoa, ela é um dogma cristão, algo extremamente importante para nós que cremos em Jesus. Então fica comigo e vamos para o vídeo. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, do túmulo no terceiro dia. Após sua crucificação, a Páscoa é a profecia cumprida do Messias, que seria perseguido e morreria por nossos pecados, e ressuscitaria no terceiro dia. Em Isaías 53, ele cita sobre isso. Lembrar da ressurreição de Jesus é uma forma de renovar a esperança diária de termos vitória sobre o pecado. De acordo com o Novo Testamento, a Páscoa ocorre 3 dias após a morte de Jesus Cristo. Você talvez já tenha ouvido falar da Quaresma. A Quaresma ela ocorre o quê? É o período de jejum chamado Quaresma, no qual muitas igrejas reservam um tempo de arrependimento e lembrança, normalmente usado pelos católicos. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na sexta-feira santa, o dia da crucificação de Jesus. O período de 40 dias foi estabelecido pelo Papa Gregório I, usando o padrão de 40 dias de Israel, Moisés e Elias, e o tempo de Jesus no deserto. Os cristãos celebraram a ressurreição no dia 14 de Nissan, nosso março-abril, a data da Páscoa judaica. Os dias judaicos eram contados de noite em noite. Então Jesus celebrou sua última ceia na noite de Páscoa e foi crucificado no dia a dia da Páscoa. Os primeiros cristãos que celebravam a Páscoa adoravam Jesus como Cordeiro Pascual e Redentor. Então a gente pode observar que há uma curiosidade muito interessante, que a primeira Páscoa ela era vinculada ao calendário judaico. Isso foi mudado um pouco depois. Os cristãos gentios começaram a celebrar a Páscoa no domingo, mais próximo da Páscoa, já que Jesus realmente se levantou em um domingo. Isso se tornou especialmente o caso na parte ocidental do Império Romano. Em Roma, várias congregações celebraram a Páscoa em dias diferentes. Muitos achavam uma data que deveria continuar a se basear na época da ressurreição durante a Páscoa. Uma vez que os líderes judeus determinaram a data da Páscoa, e de cada ano, os líderes cristãos podiam definir a data da Páscoa calculando 3 dias após a Páscoa. Seguir essa programação, iria acontecer o quê? Nem sempre a Páscoa iria terminar num domingo, apenas de vez em quando. Outros creram, desde que o Senhor ressuscitou em um domingo, que esse dia havia sido separado como o dia do Senhor. Este era o único dia possível para celebrar sua ressurreição. À medida que o cristianismo se afastou do judaísmo, alguns relutaram em basear a celebração cristã no calendário judaico. Constantino, que queria que o cristianismo fosse totalmente separado do judaísmo e não queria que a Páscoa fosse celebrada na Páscoa judaica, no Concílio de Nicéia, portanto exigiu que a festa da ressurreição fosse celebrada em um domingo e nunca na Páscoa judaica. A Páscoa seria o domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. Como a data do equinócio vernal mudou de um ano para o outro, pode ser difícil calcular a data adequada. Este ainda é o método usado para determinar a Páscoa hoje, razão pela qual alguns anos temos Páscoas mais cedo do que os outros. Já prestaram atenção nisso? Nem sempre a data da Páscoa é o mesmo, devido a esse tipo de cálculo baseado na lua. E uma curiosidade, como a gente havia citado, a Páscoa todo ano ela muda de data. Por quê? Ela se baseia na lua da primavera. Por exemplo, a última lua da primavera se baseia mais ou menos como que vai acontecer a Páscoa. É baseado nesses cálculos que todo ano nós temos uma data diferente para a nossa Páscoa. Por isso que a gente não tem uma data certa. Por exemplo, 21 de abril, a gente sabe que é dia de Tiradentes. A gente não sabe dizer se dia 10 de abril sempre vai ser o dia da Páscoa. Ou como esse ano, vai ser dia 4 de abril de 2021. Eu vou colocar aqui na sequência os próximos anos da Páscoa, baseado justamente na lua cheia da primavera. Seria a conexão que nós temos, como cristãos, nós temos com a Páscoa. Essa conexão ela é muito simples. E ela está no dia da crucificação. Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Este evento é conhecido como Última Ceia. A Páscoa é a época em que os judeus se lembram de sua liberdade e do êxodo do Egito. Durante a festa da Páscoa, Jesus disse a seus discípulos que o pão simboliza seu corpo, que seria partido, e o vinho, seu sangue, que seria derramado para o perdão dos pecados. Mateus
26, 17 a 30. A última ceia é lembrada hoje em igrejas e serviços religiosos por meio do ato de tomar a comunhão e compartilhar pão e vinho para lembrar o sacrifício de Jesus. Jesus foi preso após a refeição de Páscoa, enquanto orava no jardim do Getsêmani. Ele então foi levado perante o governador romano Pôncio Pilatos para o julgamento. Podemos observar que nós realmente aqui no Brasil, nós somos bombardeados por conceitos de marketing vindos da Europa e dos Estados Unidos. Então assim a gente pode entender mais ou menos como funciona e como chegou até nós a questão do coelho e os seus ovos. E por isso que a gente hoje, querendo ou não, de uma forma geral, a gente sempre, quando lembra de coelho ou de Páscoa, a gente acaba associando isso. Claro, nós como cristãos, a gente acredita, quando a gente entende realmente qual é o significado real da Páscoa para nós, a profundidade é bem diferente. Cordeiro da Páscoa. Se existe um símbolo real, se fôssemos usar um animal ou qualquer símbolo para representar esse momento da Páscoa, ele seria o cordeiro. Afinal, em 1 João 29 diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro vem da Páscoa judaica, onde cada família matava um cordeiro como sacrifício. Quando Cristo se tornou o Cordeiro Pascual, para todos o Cordeiro tornou-se um símbolo de seu sacrifício. Em 1 Pedro 1, 18 a 21 diz: porque sabeis que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, da vida vazia que foi transmitida pelos vossos antepassados, mas com precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem mancha, sem defeito. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas foi revelado nestes últimos tempos por sua causa. Por meio dele, você acredita em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou. E assim, sua fé e a esperança está em Deus. Aqui nós vemos realmente qual é a maravilha da Páscoa. Qual é a lembrança redentora da Páscoa e qual é a esperança salvífica da Páscoa. Ela nos diz que Jesus cumpriu o que foi lhe ordenado. Jesus veio cumprir uma missão. O Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele cumpriu nesta terra o propósito que ele veio fazer. O Pai tinha feito a criação. O Filho fez a obra da salvação. E ele enviou o Espírito Santo, e a Trindade completa está em mim e em você que crê em Jesus. Ele é a ponte que liga o Pai e é a ponte que enviou o Espírito dele para que possa viver em mim e em você. E nesse dia de Páscoa, quando você lembrar da Páscoa, saiba disso. Jesus cumpriu sua missão. E por isso, eu e você, até hoje, podemos ser salvos. Podemos ser resgatados das nossas mazelas e dos nossos pecados. Lembrar de Cristo, da Santa Ceia, lembrar que o propósito dele nessa terra, isso sim é a verdadeira Páscoa. Quando chegar a Páscoa, vamos comemorar a maior vitória que Jesus conquistou na cruz. Quando ele ressuscitou, significa que a crucificação, que tudo que ele fez foi aceito por Deus, Deus Pai. E que eu e você, através desse sacrifício, temos a oportunidade de realmente sermos salvos e resgatados do nosso pecado, em Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado. Fale para mim o que você achou aqui nos comentários, aquele like e ajude esse trabalho a crescer. Deus te abençoe e até a próxima aqui no Diretriz Upgrade.